prata, do que o ouro e do que todo o dinheiro do mundo. Eu quero te falar o que foi que Deus te deu, o que foi que Deus ele confiou a mim. E o mais interessante, querido, que isso que eu vou falar aqui nessa noite, Deus não confiou somente a mim, Deus não confiou somente a você, mas todas as pessoas do mundo inteiro. Deus confiou as criancinhas, para todo ser humano na face da terra. Todo ser humano na face da terra tem isso aí que eu vou falar agora. É algo muito valioso, é algo muito precioso o que Deus confiou a você. Pastor, eu não sirvo a Deus, eu tenho? Tenho. Pastor, eu estou desviado, será que Deus confiou isso a mim? Confiou. Queridos, primeira coisa, para nós falarmos sobre a intimidade e o relacionamento, meu Deus, para nós falarmos sobre a intimidade e o relacionamento com a pessoa do Espírito, nós precisamos entender uma coisa, que se você quiser entender o relacionamento e a intimidade com o Espírito Santo, você precisa entender sobre isso que eu quero falar, que Deus deu para todos nós, que vale muito mais do que a prata, do que o ouro e do que todo o dinheiro da raça humana. Eu quero falar para você aqui de algo chamado tempo. Tempo. O tempo é a moeda mais cara. Tempo é algo mais precioso que Deus deu para o ser humano na face da terra. Pastor, não é dinheiro? Não. Não é sabedoria? Não. Não é conhecimento? Não. Eu vou te mostrar na Bíblia daqui a pouco. Queridos, deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa. Você sabia que o que Deus ele deseja de mim e de você é que nós conhecemos Deus. O mais interessante é que quando você conhece Deus, Deus te conhece. Por isso que a Bíblia diz que naquele grande dia, Jesus ele vai dizer assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, existe um nível de intimidade com Deus, querido, que não somente você conhece Deus, mas o próprio Deus passa a te conhecer. O que é isso, pastor? Deus já me conhece porque Ele sabe de todas as coisas. Esse conhecer aqui, querido, eu nunca estou dizendo é saber da sua vida. Não é conhecer, não é saber o que você faz, o que você deixou de fazer, porque até então, Deus, Ele é onisciente. A palavra onisciente significa que Ele sabe todas as coisas. É lógico que Deus sabe quem é você. Lógico que Deus conhece você desde o ventre da sua mãe. Mas quando Jesus está falando, Ele diz assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Jesus está dizendo assim: eu não conheço vocês de passar tempo comigo. Eu não conheço vocês de terem relacionamento comigo. Tem um outro texto na Bíblia que fala sobre isso. A Bíblia diz que as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas foram, pegaram as suas lâmpadas, porém não levaram azeite consigo. Mas as prudentes sim levaram azeite nas suas lâmpadas, com as suas vasilhas. E a Bíblia diz que elas então entraram para as bodas do cordeiro, e depois vieram então as outras loucas. E as loucas disseram: abre-nos a porta. Ele disse: eu não vos conheço. Sabe o que é que eu aprendo, querido? Naquele grande dia, quando nós estivermos diante de Jesus, o que vai fazer com que você seja conhecido diante dele, não é se você tem dons, não é se você cura enfermo, se você profetiza, se você revela, se você tem uma sabedoria extraordinária. O que vai prevalecer diante de Deus naquele dia é o relacionamento com Ele. É a intimidade que você desenvolve com Ele todos os dias. Deus vai dizer: não, esse é o meu filho, eu conheço ele, eu conheço a voz dele, ele passa tempo comigo todos os dias. Ele pegou aquilo que eu dei de mais valor para o homem e gasta na minha presença.
Eu conheço essa pessoa, eu sei quem é ela. Então Deus vai dizer, eu te conheço. Eu sei quem é você. Então, queridos, eu quero dizer para você uma coisa. Eu quero falar para você nessa noite de uma moeda valiosa que Deus deu para nós. E Deus, Ele te deu o tempo para conhecer Ele. Irmãos, não existe isso. Não tem como você dizer, eu conheço Deus indo para um culto. Eu conheço Deus frequentando os cultos da igreja. Irmão, você me perdoa, mas não tem como. Irmãos, só existe uma possibilidade do ser humano conhecer Deus, é passando tempo com Deus, é gastando tempo com Deus. Tem pessoas que falam assim, eu quero conhecer o Espírito Santo, mas você não passa um tempo com ele. Eu quero saber, eu quero conhecer Deus, eu quero saber mais sobre Deus, mas você não gasta tempo com ele, né? Então, eu quero ler aqui agora a palavra, eu quero que você preste bastante atenção. Eu quero aqui mostrar para você o exemplo do próprio Senhor Jesus. Mas antes de eu mostrar o exemplo do próprio Senhor Jesus, eu quero mostrar para você aqui que o que Deus te deu, Ele deu para todos. O tempo, querido, é essencial para você poder conhecer Deus. Se você não entender que o tempo que Deus te deu é para você gastar com a sua família, é para você, muitas das vezes, ficar com seus amigos, mas o tempo, querido, a prioridade do tempo é para Deus. Deus te deu tempo. O tempo é algo preciosíssimo. Deus me mostrou algo na palavra que eu quero mostrar para você aqui no livro de Eclesiastes. Se você quiser anotar esse texto, você pode anotar. Eclesiastes. Mas vamos ler Jeremias primeiro. Jeremias 9. Eu quero ler Jeremias 9, versículo de número 11. Eu quero ler Jeremias 9, Jeremias 9, versículo 23 e 24. Amém, queridos? 23 e 24. Olha o que diz aqui em Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Preste bastante atenção para você ver. Vou ler aqui para vocês verem. Aqui na minha Bíblia vai estar escrito dessa seguinte forma, assim diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, tá vendo? Não, assim diz o Senhor, que é o próprio Deus, não é o profeta Isaías. Ele está dizendo, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Quer dizer, não se engrandece o sábio na sua sabedoria. Por ele ser sábio, não pense que ele é maior do que os outros, não pense que ele está com tudo, né? Na sua sabedoria, nem o forte na sua força que ele possui, né? Nem o rico nas suas riquezas. Deus está dizendo, não se glorie nessas coisas, né? Não fique se gloriando por você ser sábio demais. Não fique se gloriando por você ter força. Não fique se gloriando porque você é rico. Mas olha o que Deus diz no versículo 24. Mas o que se glorie, glorie-se nisso em me conhecer. Olha para você ver. Glorie-se nisso em me conhecer. Sabe qual é a glória maior que você e eu podemos alcançar na vida? É conhecer Deus, querido. É conhecer Deus. É conhecer Deus, é saber quem é Deus. Irmãos, eu vou dizer para você uma coisa. Nós podemos viver anos na igreja e nunca conhecer Deus. Você sabia que eu e você podemos estar na igreja e não conhecer Deus? E não conhecer a Deus? Conhecer a Deus, querido, que eu estou dizendo aqui, não é só você pegar e carregar uma Bíblia. Não é só você orar, não é só você saber orar, saber pregar. Conhecer Deus é na intimidade. Moisés, ele conhecia Deus na intimidade, o relacionamento. Conhecer Deus vem de uma palavra que fala de relacionamento. Eu mostro para você na Bíblia. A Bíblia diz que José, né, ele não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz um filho que chamava Jesus. Quer dizer, conhecer, ele não teve intimidade. Ele não conheceu ela na intimidade, né, na intimidade de casal, de esposa para esposo.
Enquanto ela não deu a luz a Jesus, mas depois, sim, depois eles então se conheceram. Essa palavra conhecer, ela vem de uma palavra de relacionamento, intimidade, intimidade entre casal, intimidade entre um esposo e entre uma esposa, de se conhecer, né? De se conhecer. Eu não posso chegar, querido, e falar assim, eu conheço uma pessoa só porque ela me ligou, só porque eu ouvi a voz dela pelo telefone, só porque eu tive um encontro com ela uma vez. Não. Eu só posso dizer que eu conheço uma pessoa se eu conviver com esta pessoa. É na convivência que eu desenvolvo em conhecimento. Não existe conhecimento sem convivência, querido. Não existe isso. Então, nós, a igreja brasileira, está enganada. Muitos de nós da igreja estamos enganados. Pensamos que conhecemos Deus porque nós frequentamos um culto, porque nós carregamos uma Bíblia, porque nós pregamos bonito, porque nós falamos bonito, cantamos bonito. Eu então já bato no meu peito e diz, eu conheço Deus. Não. A Bíblia está dizendo aqui, aquele que se glorie-se nisso, em me conhecer. Conhecer a Deus, querido, está muito mais além de um culto. Está muito além de você ler a Bíblia. Está muito além. A Bíblia diz assim que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. E prosseguir. Irmãos, conhecer a Deus não vai acabar, querido. Você vai conhecer a Deus pro resto da sua vida. Enquanto você estiver nessa terra, você nunca vai chegar a um limite de dizer assim, eu conheço Deus totalmente. Chega, até aqui deu, não tem mais aonde eu conhecer Deus. Esses dias eu estava pregando, eu falei algo para os irmãos. Eu falei, Deus, ele carrega consigo 3 atributos que faz com que ele seja Deus. E esses 3 atributos mostram a grandeza do Deus que eu e você servimos. A Bíblia diz que Deus, ele é onisciente. A palavra onisciente, um dos atributos de Deus é onisciência. Onisciência significa aquele que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas. Não precisa você falar para ele, não precisa você explicar para ele, ele sabe de tudo antes de acontecer. Ele conhece todas as coisas. Um outro atributo que Deus carrega consigo é o atributo de onisciência, onipresença. Ele está presente em todos os lugares no universo ao mesmo tempo. Em todos os lugares ele está presente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Outro atributo que Deus carrega, né, é a onisciência. Ele sabe de tudo, mesmo não precisa ninguém falar, ele já sabe de tudo, né? Onipotência, aliás, onipotência. Isso significa não só que ele tem o poder, mas ele tem todo o poder. Ele carrega consigo todo o poder de Deus, todo o poder, ele tem todo o poder. Então, queridos, Deus, ele é uma fonte inesgotável. Não tem nenhum ser humano na terra que pode bater no peito e dizer assim, eu cheguei ao limite máximo. Até aqui deu. Não tem mais como conhecer Deus. Havia uma história de um índio. Um missionário foi a uma aldeia de um índio. E o índio fez uma pergunta para ele. Falou assim, qual é o tamanho de Deus? Me explica qual é o tamanho do Deus que você está pregando para nós, do Deus que você serve. Ele falou assim, olha, não tem como explicar Deus. Ele falou, mas como que não tem? Esse Deus não tem um tamanho? Né? Esse Deus, qual é o tamanho dele? E ele então pegou um balde e foi até o mar. Né? E falou para ele assim, olha, pegou o balde, encheu o balde de água, entrou dentro do mar, encheu o balde de água e despejou na terra. E falou para ele assim, agora pega esse balde e esvazia esse mar com esse balde. Ele falou, é impossível. É impossível isso acontecer. Ele falou, desse tamanho é o nosso Deus. O Deus a qual estou te apresentando, é impossível você falar, você declarar o tamanho dele. Ele é maior do que você possa imaginar. Outro exemplo claro que eu estava lendo no livro, que eu encontrei, eu achei muito interessante esse exemplo. O filho de um homem chegou e falou assim, pai, qual é o tamanho de Deus? Quando é que Deus se torna grande para mim? Qual é o tamanho
de Deus. Eu queria saber, Pai, qual é o tamanho que Deus pode ficar para mim, né? Eu vejo assim, eu queria saber que tamanho que é Deus, e eu queria ter assim uma experiência com Deus, né? Do tamanho de Deus, até que ponto Deus pode se tornar grande na minha vida. E ele falou assim, olha meu filho, vamos no aeroporto de avião. E ele foi no aeroporto. Aliás, ele não foi no aeroporto, ele olhou, viu um avião passando. Aí ele falou pro filho dele assim, falou assim, olha, você tá vendo aquele avião? Ele falou, vixe pai, é muito pequeno, olha o tamanho que ele tá lá em cima, quase eu não tô vendo. Aí ele falou nada com ele, agora falou, vamos lá no aeroporto, levou ele no aeroporto. Quando ele chegou perto do avião, ele falou, meu Deus, olha o tamanho desse avião, pai. Ele falou assim, é Deus. Deus, o tamanho de Deus para nós será do tamanho que você se aproxima dele, do tanto que você se aproxima dele. Quanto mais você se aproxima dele, quanto mais você se aproxima, mais você verá o como esse Deus é grande. E quanto menos você se aproxima dele, menos você vê o quão ele se torna pequeno para você. Mas quando você se aproxima, ele se torna gigante. Então, querido, nessa primeira série, eu quero falar sobre conhecendo Deus por meio do relacionamento. Só existe uma forma do ser humano conhecer Deus, querido, é por meio do relacionamento. Olha o que está dizendo aqui, ó. Mas o que se glorie-se nisso, em mim conhecer. E saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porquanto dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus está dizendo, o homem se glorie-se nisso, em me conhecer. Em me conhecer. Eu quero falar aqui sobre o conhecimento de Deus. Pastor, o que é que eu faço para me conhecer Deus? É o que eu quero dizer para você. Deus te deu algo preciosíssimo que pode fazer com que você conheça Ele. O tempo. Se você, querido, não aprender, se você não entender e aprender que Deus te deu uma moeda valiosa chamada tempo para conhecer Ele, você não vai conhecer Deus. Você não vai. Se você pegar o tempo que Ele te deu e desperdiçar com outras coisas, você nunca vai chegar ao pleno conhecimento desse Deus. Só existe uma forma de você conhecer Deus. É por meio do relacionamento. É por meio de passar tempo com Ele. Passar tempo com Deus, querido. Passar tempo com Deus. Entrar na presença de Deus para ficar com Ele. Não é para pedir. Porque a maioria de nós, infelizmente, nós fomos ensinados que você tem que entrar na presença de Deus para pedir. Pedir. E você fica ali pedindo. Mas você não fica com Ele. Você não passa tempo com Deus. Você não tira um tempo com Deus. Você não tira um tempo com Deus. Eu quero mostrar um texto aqui para você sobre o tempo. Aqui no livro de Eclesiastes 9:11. Eu quero que você marque esse texto na sua Bíblia. Eclesiastes 9:11. Eu quero mostrar para você aqui, agora, que Deus te deu algo valiosíssimo chamado tempo. Amém? Eclesiastes, estou em Cantares, oh Jesus. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Amém? Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Olha o que diz aqui, ó. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio. Olha para você ver. Salomão, ele diz assim, olha, eu estava olhando, eu estava observando, e eu vi que debaixo do sol, né, o prêmio não é dos ligeiros, não é daqueles que têm rapidez, né? Aí ele continua dizendo, nem dos valentes a vitória. Olha para você ver. Ele disse, nem dos valentes também, eu fico observando, é a vitória. Nem tampouco dos sábios o pão. Olha para você ver. Nem tampouco do sábio o pão. Nem ainda dos prudentes a riqueza. Olha o que Salomão está dizendo, né? Tudo depende do tempo e da oportunidade. Você está vendo? Olha o que Salomão está dizendo aqui, querido. Ele falou assim, olha, olhando debaixo do céu, eu vi que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória,
nem tampouco dos sábios o pão de cada dia, né? Nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, eu vi uma coisa, né? Tudo depende do tempo e da oportunidade. Quer dizer, ele viu que o que Deus deu mais de valor para o homem, o tempo. O tempo, irmãos. Querido, ninguém pode chegar diante de Deus naquele grande dia e dizer assim: Deus, eu não tive tempo para te conhecer. Eu não tive. Aí Deus vai mostrar para você quanto tempo você passa na televisão, quanto tempo você passa no celular, quanto tempo você passa com seus amigos, quanto tempo você passa fofocando da vida dos outros, falando da vida dos outros, jogando conversa fora, quanto tempo você passa gastando com outras coisas desnecessárias. Deus vai te mostrar que a moeda mais valiosa que Ele te deu se chama tempo. E o que Deus deu para o rico, Deus deu para o pobre. O que Deus deu para o pobre, Deus deu para todos, querido. Deus deu para tudo. O mesmo tempo que Deus deu para o rico ganhar dinheiro, Ele deu para o pobre. Agora a diferença é quem está usando o tempo. O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Quantas e quantas vezes, querido, nós gastamos o nosso tempo com coisas desnecessárias? Quantas e quantas vezes nós gastamos o nosso tempo com coisas que não agradam a Deus, com coisas fúteis dessa vida, coisas que não te levam a lugar nenhum? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas pessoas, querido, que hoje ela não tem tempo para Deus, mas ela tem tempo para televisão, ela tem tempo para o WhatsApp, ela tem tempo para o Facebook. Quantas e quantas pessoas, querido, ela não tem tempo para Deus, ela não tem tempo com Deus. E quando ela começa a dizer assim, eu vou voltar para buscar a Deus, ela começa a ler a Bíblia, ela dorme, ela começa a orar, ela dorme, dá um cansaço, mas o mais interessante é que passar horas e horas na frente do celular não cansa, horas e horas na frente da televisão não cansa. Você sabe por quê? Porque existe uma lei espiritual. Existe uma lei espiritual no mundo espiritual. Essa lei é o seguinte, que a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e um se opõe ao outro, para que não façais o que quereis. Aí é onde entra o relacionamento, a intimidade com o Espírito Santo. Se você estiver desenvolvendo um relacionamento, uma intimidade com a pessoa do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo ele vai guerrear. A Bíblia está dizendo que não é você que vai guerrear, é o Espírito Santo que vai guerrear por você. É o Espírito Santo que vai guerrear por você, não é você que vai guerrear. Você sabe, querido, que Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus para o homem é que nunca o homem lute com o pecado? Que o homem nunca lute contra o pecado? Paulo diz assim, olha, há uma guerra entre a carne, não é você, e o Espírito. Então, quem quer guerrear a luta contra a carne, para vencer, é o Espírito Santo. É Ele que quer lutar. Mas como é que Ele vai lutar a guerra para vencer a carne no seu lugar, se você não passa tempo com Ele? Se você não conhece o Espírito Santo? Eu vejo pessoas falando assim, eu conheço o Espírito Santo. Eu te pergunto, se uma pessoa chegar para mim e falar assim, eu conheço o Espírito Santo, eu pergunto para ela, quanto tempo você gasta com Ele? Se ela chegar e falar para mim, eu não gasto nenhum tempo, eu falo, então você está mentindo, você não conhece o Espírito Santo. Não conhece o Espírito Santo. Porque a partir do momento que você começar a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, querido, uma das coisas que Ele vai exigir de você é tempo. Tempo com Ele. Tempo. Ele vai fazer com que você despreze todas as coisas que roubam o seu tempo. Todas as coisas que roubam o seu tempo. Esse é o perigo de você desenvolver relacionamento com o Espírito Santo, é porque Ele vai exigir de você o seu tempo. A Bíblia diz no livro de Tiago, não me lembro o nome do texto, nós vamos falar sobre isso na 7ª série dessa série sobre a intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre os ciúmes, o ciúme do Espírito Santo. O Espírito Santo tem ciúme de você. O Espírito Santo ele tem ciúme de mim. Irmão, nós vamos falar muitas coisas nessa série. Nós vamos falar sobre os frutos, vamos falar sobre aquilo que entristece o Espírito, aquilo que alegra o Espírito. Nós vamos falar muitas coisas, nós estamos iniciando hoje. É muita coisa que nós vamos falar aqui. Então, querido, o tempo
é a moeda mais cara que Deus deu para o homem, irmãos. Se existe uma coisa valiosíssima que Deus colocou na minha mão e na sua, é tempo. Se chama tempo. Tempo. Aqui está deixando claro. Salomão disse: eu vi tudo isso. Eu vi que a guerra não é dos ligeiros. A vitória não é dos ligeiros. Dos que têm sabedoria. Né? Do sábio não é o pão de cada dia. O favor não é dos inteligentes. Né? Mas eu vi uma coisa. Que Deus, Ele deu para todos. Tempo e oportunidade. Tempo e oportunidade. Ninguém, nenhum ser humano pode chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não tive tempo para te buscar. Eu não tive tempo para gastar um tempo com o Senhor. Meu Deus, meu tempo estava assim, Deus vai dizer, tá? Estava todo atarefado, mas você não valorizou o seu tempo. Se existe algo valioso que Deus deu para o homem, é tempo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, que nós devemos remir o tempo. Porque o tempo, a vinda de Jesus está próximo. Remindo o tempo. Né? Remindo o tempo. Nós precisamos valorizar o nosso tempo. Amém, queridos? Agora eu quero mostrar para você aqui o quão Jesus ele valorizava o tempo. Mas o mais importante, querido, que me chamou muita atenção, é que Jesus ele valorizava o seu tempo com Deus. Jesus ele passava mais tempo com Deus do que com os homens. Eu nunca vi uma pessoa para passar tanto tempo com Deus como Jesus fisicamente na terra. O que ele estava dizendo? Ele está dando um exemplo para mim e para você. Que Deus, ele requer, ele exige isso de nós, tempo. Eu vou frisar isso, tempo, tempo com Deus, tempo com Deus, tempo com Deus, tempo com Deus. Irmão, se todo ser humano na terra gastasse tempo com Deus, a vida espiritual dessas pessoas não seria mais a mesma. Você não consegue ser a mesma pessoa gastando tempo com Deus. Você não consegue ser mais a mesma pessoa gastando tempo com Deus. Mas você precisa entender, tempo. Deus está querendo tempo. Tempo com Deus. Eu quero mostrar para você que alguns versículos da Bíblia que mostra que Jesus passava tempo com Deus. Aqui no livro de... Nós vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, verso 35. Nós vamos ler aqui agora. Marcos capítulo 1, versículo 35. Tem alguém mandando mensagem aí? Irmãos, eu não posso atender agora, viu? Eu não posso, me perdoa. Aí eu estou ao vivo aqui, eu não posso atender. Marcos capítulo de número 1, versículo 35. Olha o que diz aqui sobre o Senhor Jesus. Sobre o Senhor Jesus. Eu vou mostrar para você aqui. Queridos, aqui ó, eu acho que tem pessoas que estão querendo entrar na live aí e não estão conseguindo, né? Mas eu não posso atender agora, irmãos, eu estou ocupado aqui e eu não posso parar. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o tempo. Nós estamos falando sobre, se você quiser ter relacionamento com o Espírito Santo, priorize o seu tempo. Esse vai ser o tema, tá bom? Da nossa primeira live aí. Vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 35. Olha o que diz aqui, ó. Marcos capítulo 1, versículo 35. Ó. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui, queridos. Mas se você for ver esse texto vai dizer que Jesus, ele passou a noite todinha, né? Irmãos, deu algum problema nessa live aí? Se tiver dado, eu quero que vocês me avisem. Se está rodando bem, só um joinha aí. Dá só um joinha. Pastor, tá tudo ok. Porque tem algumas pessoas me mandando mensagem aqui dizendo que está querendo acessar aí e não está conseguindo. Então eu queria que vocês me mandassem um joinha aí. Tá tudo ok? Faz um joinha assim. Os irmãos que estão ouvindo aí. Se está tudo bem? Amém? Me ajuda aí, queridos.
Me ajuda aí se está tudo bem ou se deu problema aí, porque tem pessoas aqui falando que tentou entrar e não está conseguindo entrar, né? Então, se tiver tudo ok aí, eu quero que vocês me mandem aí um joia. Amém? Mas então, queridos, o que eu estou falando aqui, nós estamos falando sobre o tempo. Então, o que acontece? Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele passou, Jesus, ele havia chegado ali na casa da sogra de Pedro e ele curou, né, a sogra de Pedro que estava acamada, estava com febre. E a Bíblia diz que à tarde juntou tanta gente, uma multidão ali, a cidade toda, vai dizer que a cidade toda se aglomerou naquele lugar. E Jesus ali curou os enfermos, expulsou os demônios com a sua palavra. Mas a palavra de Deus vai dizer, querido, que uma cidade toda se juntou ali. Imagina, né? A Bíblia diz que no pôr do sol, olha para você ver, no pôr do sol, né, a cidade inteira veio para ser curada. Agora você imagina em quantas pessoas Jesus colocou as mãos. Olha o tanto de gente que Jesus orou, expulsou os demônios, né? Imagina o tempo que ele gastou, imagina a hora que ele gastou orando para esse povo. Mas a Bíblia vai dizer que ele ainda de madrugada, logo cedo, de madrugada, ainda escuro, ele levantou e foi para um lugar deserto e ali ele orava. O que significa isso? Tempo com Deus. Priorizando o seu tempo com Deus. Nós queremos que Deus nos use, nós queremos que Deus faz, mas nós queremos tudo na carne. Nós não queremos passar tempo com Deus. Jesus, ele deu exemplo claro aqui. Ele passava tempo com Deus. Tempo com Deus. Amém, queridos? Eu quero aqui agora ler um outro texto aqui para vocês. Lucas 6:12. Eu quero ler Lucas 6:12. Lucas capítulo 6, versículo 12, bem em cima, ó. Diz assim, ó: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Olha para você ver. Jesus, ele foi para o monte a fim de orar. Ele não foi perder tempo ali. Ele não foi ali, né, jogar a palavra fora, jogar a conversa fora, não. Ele foi ali passar tempo com Deus. Tempo. A Bíblia diz que ele foi para um lugar deserto e ali ele orava. E ele passou a noite toda orando. E depois, sabe o que ele fez? Depois dele passar a noite inteira orando, ele então tomou uma decisão. Qual foi a decisão? De escolher os 12 discípulos. De escolher os seus discípulos. Quantas decisões nós tomamos sem antes ir na presença de Deus? Se tinha uma coisa que o salmista Davi, ele fazia. Davi, ele não tomava uma decisão sem antes ir a Deus. Todas as decisões que o salmista Davi tomava, ele ia a Deus primeiro. Todas as decisões. Primeiro ele ia até Deus, depois ele então tomava a decisão. Então é isso. Então Jesus, ele passou a noite inteira orando, a noite toda orando. Amém, queridos? Aprenda isso. Quer conhecer Deus? Só passando tempo com Deus. Sem passar tempo com Deus, você não vai conhecer Deus. E nem Deus vai te conhecer. Entenda o que eu estou te dizendo. Entenda o que eu estou te dizendo. Nem Deus vai te conhecer na questão de intimidade, de relacionamento. É isso que eu estou querendo dizer. Deus sabe de todas as coisas. Mas na questão de intimidade, Ele não pode dizer: eu conheço, esse é meu filho, esse passa tempo comigo. Se você não passar tempo com ele. Amém? Vamos ler outro texto, Lucas 5,16. Lucas capítulo 5,16. Eu quero que você anote aí esses textos que eu estou lendo, né? Eu não sei o que aconteceu com essa live aqui, meu Deus. Ô, Jesus, tem misericórdia. Mas está tudo ok aqui, irmãos. Está tudo ok aqui. Entrou mais pessoas aí, eu quero que vocês me avisem se está tudo ok a live, irmãos. A irmã Galiane. Está tudo ok aí ou caiu? Né? Se caiu, eu quero que vocês me avisem. Eu não posso ficar aqui falando pro vento. Né? Tá tudo ok? Irmã Galiane, me manda aí uma mensagem aí. Você está assistindo, você está ouvindo aí, então me manda uma mensagem. Então, queridos, nós estamos falando aqui sobre, se você quiser ter relacionamento com Deus, saiba de uma coisa, querido, eu vou frisar isso aqui. Tempo com Deus. Não tem como conhecer Deus sem passar tempo com Ele.
Se você não passar um tempo com Deus, no mínimo de 1 hora todos os dias, você nunca pode dizer eu conheço Deus. Porque Deus ele só se revela para aquele que passa tempo com Ele. Amém, queridos? Você está entendendo? Então vamos ler aqui. Nós vamos ler agora Lucas 16. Diz assim, ó. Ele, porém, se retirava para os lugares solitários e ali orava. A Bíblia está dizendo aqui bem claro. Ele, porém, se retirava para lugares, está no plural, isso várias vezes, lugares solitários, e ali ele orava. Nós vamos falar aqui sobre a importância do silêncio para ouvir Deus, para escutar a voz de Deus, nessa série. Então o que acontece? Jesus ele ia para uns lugares solitários, e ali o que ele fazia? Ele passava tempo com Deus, ele orava. Se tinha uma coisa que Jesus fazia no seu ministério, era orar. O crente que não ora, o crente que não gasta tempo com Deus em oração, ele nunca vai ter uma comunhão profunda com Deus. A comunhão profunda com Deus está relacionada à oração, à intimidade. Então, querido, nessa série nós falamos aqui sobre a intimidade e o relacionamento com Deus, mas nós falamos sobre o tempo, amém? O tempo, você que vai ouvir aí a live, nós falamos sobre o tempo com Deus. Se você não aprender a gastar um tempo com Deus, não começa devagar, vai de 15 minutos, aumenta para meia hora, 50 minutos, 1 hora, depois se der para ir para 2 horas, vai, mas passe um tempo com Deus. Priorize o seu tempo com Deus. Senão você nunca vai conhecer a intimidade com Deus. A intimidade com Deus é passando tempo com Deus. Todos os homens da Bíblia eram homens que passaram tempo na presença de Deus. Por que você acha que Deus convidava Moisés para ir para o monte? Para entrar na nuvem, para passar tempo. Deus levou ele para passar tempo com ele lá, sabe quantos dias? 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, Moisés entrou dentro da nuvem e passou tempo com Deus. Moisés, ele era um homem que ele priorizava o tempo com Deus. Ele não gastava tempo à toa, ele sempre gastava o seu tempo com Deus. Jesus gastava o seu tempo com Deus. Os apóstolos gastavam tempo com Deus. Na oração, na palavra, no jejum, né? Nós precisamos também aprender. Queremos ter relacionamento, queremos ter intimidade com o Espírito Santo. Precisamos passar tempo com Ele. Não tem como conhecer o Espírito Santo, queridos, sem passar tempo com Ele. Só existe uma forma de um homem conhecer o Espírito Santo. É passando tempo com Ele. Amém? Agora eu quero dar para vocês aqui uma chave. Eu quero passar para vocês aqui uma chave sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Primeira chave que eu quero passar para você aqui, nessa noite, é que você possa... Vou beber água aqui. A primeira chave que eu quero passar para você aqui é que você precisa entender. O Espírito Santo, ele é cavaleiro. Ele é uma pessoa. Então, o que é que você deve fazer? Primeiro, separe um lugar na sua casa, consagre esse lugar, nem que seja no cantinho ali da sua casa, no quarto, e marque um horário. Marque um horário. É 10 horas da manhã? Pastor, 10 horas da manhã não tem como. Então, à noite, é 3 horas da manhã, é 11 horas da noite, né? Então, marque no horário. Marque um horário. Se você marcar um horário, marque um horário todos os dias com o Espírito Santo. Marque um horário todos os dias com Ele. Se for 10 horas da manhã, querido, dá o que der. Deu 10 horas, desliga a televisão, desliga o celular, não atende mais ninguém e vai passar tempo com o Espírito Santo. Vai para o seu lugar onde você consagrou. Todos os dias. Sabe o que significa isso? Rotina com Deus. Rotina com Deus. Então, marque todos os dias. Marque
Marque todos os dias um horário. Se for 10 horas da manhã, não quebre. Não quebre, né? Até que isso vire um hábito, tá bom? Não quebre. Todos os dias 10 horas. Desliga tudo, não atende mais ninguém e vá lá para o lugar aonde você consagrou. Consagra, separa. Por que você tem que separar esse lugar? Porque um lugar tem que ser consagrado. Outra coisa que você vai fazer. Quando você chegar nesse local que você consagrou para passar tempo com o Espírito Santo, não fique lá pedindo coisas materiais, pedindo roupa, pedindo comida, pedindo... Não. Você foi para ficar com Deus. Então, não fique lá pedindo. O que você vai fazer? Você vai colocar um louvor. Não coloca louvor badalado, corinho de fogo. Não. Você vai colocar um louvor de adoração. E é um louvor que te toca muito. Um louvor que te toca muito mesmo. Todas as vezes que você ouve esse louvor ele te toca. Meu Deus, você sente a presença, você se sente alegre. É um louvor que te toca. Coloca esse louvor de fundo ali. Deixa ele rodando, tocando no repete ali, né? Então você vai começar, então agora o que você vai fazer? Você vai começar então a conversar com o Espírito Santo. Começa a dialogar com ele. Aí você fala, pastor, mas eu não escuto ele, mas converse com ele. Fala para ele que você o ama, fala para ele que você quer conhecer ele, fala para ele que você está disposto realmente em conhecer ele, que você quer que ele te visita, que você quer que ele receber visita dele, que você quer ouvir a voz dele. Conversa com ele, tenha um diálogo com ele. Depois que você desenvolveu o diálogo, a conversar com ele, o que você vai fazer agora? Você vai parar, deixar o louvor tocando, bem baixinho, você vai parar e você vai olhar para dentro de você. O Espírito Santo, querido, ele está dentro de você. Jesus diz assim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele pode falar com você com voz interna? Pode. A voz dele pode vir da esquerda, a voz dele pode vir da frente, a voz dele pode vir da direita, atrás de você. A voz dele pode encher todo o quarto onde você está, mas a maneira que ele mais vai falar é pelo testemunho interior. Ele vai falar dentro de você. Você vai fazer uma pergunta e vai dizer, Espírito Santo, o Senhor me ama? Cala e olha, não olha para fora, olhe para dentro. Olhe dentro de você. Olhe dentro. À medida que você estiver olhando para dentro de você, você vai escutar como se fosse um pensamento muito leve. Ele vai dizer assim para você, eu te amo. Ou então, eu amo. Ele vai falar uns comandos muito curtos. Por quê? Porque você não está familiarizado com a voz dele. Então, de início, vai ser uma voz como se fosse um pensamento muito leve, só que vai subir de dentro de você. É dentro, querido. Dentro do seu interior, né? Do seu interior. A voz do Espírito Santo, eu comparo ela como um rádio. Entende? O início para escutar a voz do Espírito Santo, eu comparo como um rádio. Vamos colocar aqui agora, nesse exato momento que eu estou aqui, que você está aí na sua casa me ouvindo, existe, irmão, centenas, milhares de ondas de rádio, né? Ondas de rádio, centenas, milhares, mas você não está escutando nenhuma. Por que você não está escutando? Duas coisas. Primeiro, você precisa de um radioreceptor. E segundo, você precisa de uma frequência. Você precisa estar sintonizado na frequência de alguma rádio para você poder estar ouvindo a rádio. Assim também é a voz do Espírito. Se você estiver fora da frequência e se você não acessar o rádio, não acessar o receptor da voz, como que você vai ouvir? O receptor é o Espírito Santo. Amém, querido? A frequência é você quem faz.
para você poder captar a voz. Então o que acontece? Primeiro você vai fazer isso, né? Por que, pastor, que primeiro eu tenho que orar, eu tenho que adorar, para depois ouvir a voz? É porque Deus fala debaixo da atmosfera de glória. Deus só fala debaixo da atmosfera de glória. Nessa série nós vamos falar sobre a atmosfera de glória, né? Nós vamos falar sobre a atmosfera de glória e sobre a oração no reino do Espírito. Nessa série nós vamos falar mais na frente sobre isso. A atmosfera de glória e a oração no reino do Espírito. Então, você vai entender que a voz de Deus e toda manifestação da glória de Deus é debaixo da atmosfera. O que é uma atmosfera? É a presença de Deus no ambiente. Fora isso, é tudo feito na carne.